Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem como objetivo falar de quadrinhos, de cultura pop, dos grandes artistas aí que nos trouxeram grandes clássicos que sobrevivem há décadas e nos traz uma lembrança bem bacana até os dias de hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu, que assistiu os vídeos, que compartilhou, que deu like. Nossa, eu estou muito feliz e aqui muito empolgado para estar continuando a produzir mais conteúdos bacanas. Então tenho a certeza aí que meu comprometimento vai ser levar um conteúdo bem bacana, bem diferenciado aí para poder entreter a você, a sua família, tá bom? O vídeo de hoje tem como assunto a carreira de Alex Ross pela Marvel neste livro Marvel City. Tem muita coisa bacana, tem um material interessante, então, como eu sempre digo, prepara a cerveja, senta no sofá, pega aquela pipoca, quem não toma cerveja, pega aquele suco, que a viagem vai ser bem bacana. Vamos nessa! Bom, galera, antes de começar a ver o livro, tem esta sobrecapa, né? Que tem uma novidade bem bacana. Olha isso aqui. Ela se desdobra, mostrando vários personagens da Marvel. Doutor Estranho, Mulher Invisível, Doutor Destino, Luke Cage, Tocha Humana, Mulher-Aranha e Tempestade, juntamente com este Senhor Fantástico, e aqui um Homem-Aranha à la Senhor Romita e um Namor bem fisiculturista, diga-se de passagem. Tá? Aqui temos o nosso amigão da vizinhança, né? Eu coloquei ao contrário, é de ponta cabeça mesmo, tá? O Capitão América, deixa eu ver se faltou algum aqui. Eu creio que não. O Corvo, o Homem de Ferro, o Caveira Vermelha e a Fênix. Doutor Estranho eu já mostrei. E do outro lado já mostrei todos também. Então olha essa capa, que por si só já é um excelente começo. Agora vamos deixar aqui e vamos começar com o livro, né? Posicionando. O livro tem essa contracapa com os personagens Marvel. E abrindo de cara esse desenho. Esse desenho me marcou muito quando eu vi pela primeira vez Marvels. Porque qual foi a sensação que eu tive desse desenho, né? Uma vez, uma matéria do Frank Miller, ele comentando que a primeira vez que ele viu um anjo desenhado por Neil Adams, ele viu um anjo com asas de verdade. Então, quando eu vi esse desenho, foi a primeira vez que eu vi o personagem gigante retratado como um gigante mesmo. Olha isso. Maravilhoso, né? Homem-Aranha. Clássico Homem-Aranha. Você vê que o Alex Ross é um fã do John Romita Sr., que infelizmente, né, nos deixou há pouco tempo. Tive a oportunidade de dizer ao filho dele do quão grandioso era seu pai, do quão importante que seu pai foi para a indústria. E aqui, a infância de Alex Ross, os primeiros esboços do Alex Ross. Você vê que ele sempre foi um apaixonado por quadrinhos, né? Os desenhos com 5 anos de idade. 5 anos de idade. O Homem-Aranha. E aqui já um Homem-Aranha com uma
Um Homem-Aranha mais atualizado. O Hulk, ele fazia a máscara do Hulk. E aqui, um outro Hulk, esse aqui na verdade é um busto, né? Feito por ele. E aqui é o estúdio dele. Olha que estúdio. Olha que show essa foto. A iluminação ela tá pegando um pouquinho no papel, que é couchê, então tá refletindo um pouco. Mas vamos lá, ó. Capitão América, Homem-Aranha, a lá Senhor Romita, grande John Romita, melhor desenho do Homem-Aranha, diga-se de passagem. Marvel City, Hulk, Thor, Luke Cage, Capitão América. Aqui um Capitão América da Terra X. Homem-Aranha, Duende Verde. No primeiro filme do Homem-Aranha de 2002, colocaram uma máscara bem parecida com essa. Mas os produtores alegaram ser ameaçadora demais, eu acho. E foi onde usou aquela máscara de metal, né? Uma pena, porque isso aqui, uma máscara parecida com essa, teria sido épico o filme. Embora foi o melhor filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha e Mulher-Aranha, Tocha Humana. Introdução do J.J. Abrams. Duende Verde. E aqui é o Hulk. Uma pose característica do Jack Kirby, né? O Hulk atual. Aqui ele desenhou com 7 anos de idade. Ele fazia os seus bonecos de lata com 11 anos. E aqui, uma representação da primeira capa do Quarteto Fantástico. Olha isso. Namor. Duas versões de Namor lutando. A primeira bem característica porque o Namor é uma criação do Bill Everett, então tá bem característico ao Bill Everett, essa versão do Namor. E aqui, um Namor com esse uniforme com design criado pelo saudoso John Romita. Aqui os desenhos do Alex Ross, vou aproximar. Isso mostra o quê? Ele sempre foi um apaixonado por esses heróis. Olha a empolgação. Olha isso, ele fazia os seus próprios selos, não vê? Né? A prática, né? A paixão, o lance dele ser apaixonado por esses heróis, ele também absorveu muito a aptidão artística pela mãe dele, que também foi uma grande pintora, né? Então tudo isso, toda essa paixão, ele foi estudando e se tornando o grande nome que ele é hoje, né? É o que eu falo, se você gosta, então estude, insista, pratique. Da prática vem o aperfeiçoamento. E nunca, o aperfeiçoamento é uma constante. John Buscema, até o final dos dias, procurava sempre estar aprendendo coisas novas. Aqui já é um desenho dele também, mais menino, né? E aqui já adolescente, você vê que o traço dele já muda. Aqui é um desenho, como eu falei, da mãe dele, Lynette Ross. Ela fez esse design de personagem. A mãe dele também é uma senhora artista, tá? Foi através dela também, imagino eu que tenha sido uma grande incentivadora para o Alex Ross ser o que ele é hoje.
Aqui uma foto do Alex Ross cabeludo, né? E hoje total careca, né? Mas isso é de menos. E aqui são páginas teste do Alex Ross. É interessante que há um encontro entre os duas versões do Demolidor, né? O Demolidor da década de 40 e o Demolidor da Marvel, né? Esse Demolidor da década de 40, ele tinha o contraponto que ele era surdo, né? E já o Demolidor da Marvel, ele era cego, né? Bem interessante isso. Páginas do Homem de Ferro. Homem de Ferro 2022, né? E aqui, páginas. E chegamos à obra que lançou o Alex Ross Marvels. Olha essa perspectiva, né? Você olha um desenho desse, é como se fosse uma fotografia, como se realmente tivesse existido essa história. Ele tentou, a obra Marvels, como teria sido se fosse verdade, né? Então a obra retrata bem isso, né? Do ponto de vista de um jornalista. Anotações, esboços a lápis do Alex Ross, Príncipe Namor, Homem de Ferro, Doutor Destino. E o Tocha Humana, o primeiro Tocha Humana. Aqui os estudos, as fotografias que serviram como referência, né? Ele fez um ponto negativo, né? Para usar como referência o estudo do Tocha Humana. Então chegamos a esse resultado. Olha que show. O primeiro Tocha Humana. Que estampou, por sinal, a primeira capa da Marvel Comics da década de 40. Não, década de 40, não, final da década de 30, né? 1939. Estudos do Tocha Humana. Isso é bacana. Quando ele retratou Galactus, né, na série Marvels, ele fez um capacete para colocar no modelo que serviria de base para fazer a ilustração do Galactus. Olha isso. Olha o trabalho minucioso. Aqui uma referência do jornalista, que é o Phil Sheldon, né, que foi o protagonista da série Marvels, porque toda a série se passa sob o ponto de vista desse jornalista. O modelo e o resultado final. Aqui um belo conhecido dos leitores do Homem-Aranha, o J. Jonah Jameson, uma versão mais jovem, porque tudo isso se passa entre as décadas de 40 e as décadas de 60. Capa clássica do Anjo, segurando a menina mutante. E aqui, páginas da série Marvels. Olha essa visão aqui. Galactus com Tocha Humana. Red, Sue, Ben Green e John Storm. E aqui, um busto do Surfista Prateado. Mais estudos da Marvel. Olha essa cena das sentinelas, que legal. Olha essa cena do Capitão América pulando no meio da cidade. Os carros típicos da década de 60. E aqui, Marvels.
de verde com a Gwen Stacy, coisa que foi marcante para muitos leitores, né? A morte da Gwen. E aqui, um estudo de capa, no fundo, com uma capa da Timely Comics, né? Com o Tocha Humana e o Centelha. Refazer uma arte do Rei Kirby. Olha isso. Em cima disso. Jack Kirby Supremo, né? Não tem nem o que falar. Um detalhe é que ele retrata o Jack Kirby aqui nesta página. Olha o rei aqui. Olha que legal. Acima de tudo, o Alex Ross é um fã incondicional de Marvel e DC Comics. Aqui uma capa do Jack Kirby e o estudo a lápis de Alex Ross, da capa do primeiro Quarteto Fantástico. Uma reprodução da primeira capa do Capitão América, da década de 40, 1941, do Jack Kirby, pela arte de Alex Ross. Reprodução da capa dos Vingadores, por Alex Ross. E a volta do Capitão América, também retratada pelo genial Alex Ross. X-Men. Aqui você tem uma reprodução da primeira capa do X-Men também, baseados nessa capa aqui. Foi uma era de maravilhas, né? Hulk. Um Hulk bem ao estilo do Rei Kirby. E aqui, referências de John Romita, Sr. Grande John Romita. Inesquecível John Romita. O melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Isso é inquestionável. Com todo respeito também a Steve Ditko. E, falando no homem, aqui, uma homenagem ao Sr. Romita, retratado como taxista nessa história da Marvel. Olha o Sr. Romita, imortalizado. Aqui fica a homenagem também, né, ao Sr. Romita, que tanto nos encantou com a sua arte, fez a primeira aparição da Mary Jane e ajudou na criação de vários personagens da mitologia do Homem-Aranha. Foi um dos melhores. Flash Thompson com Peter Parker. E aqui a retratação de um programa devia ser um programa de época nos Estados Unidos, The Electric Company. The Amazing Fantasy, a primeira reprodução, com a primeira aparição do Homem-Aranha. Aqui são desenhos mais modernos do Homem-Aranha. E aqui são capas, né, que ele fez para as revistas de linha da Marvel, né? Muitas dessas capas você vai ver em edições recentes do Homem-Aranha. Não tão recentes, deve ser edições de 5, 6 anos atrás. Mas você vai ver muitas capas estampadas da revista Homem-Aranha por Alex Ross.
os vilões. O Lagarto bem fiel ao estilo do Steve Ditko. Aqui, como falei, várias capas do Homem-Aranha, das revistas de linha, com destaque para essa cena do Maluco contra o Dr. Octopus. O lápis e o resultado final. Mulher-Aranha e Homem-Aranha. Aqui, um estudo de um design de uniforme do Homem-Aranha, tá? Feito em 2001. Eu imagino que isso aqui tenha sido um estudo para fazer o design do Homem-Aranha como seria no filme, né? Não achei que foi tão feliz, tá? Não desmerecendo a arte, mas Homem-Aranha, primeiro live action, né? Teria que ser um uniforme mais clássico. Aqui cenas dos créditos do Homem-Aranha 2. Aqui os artistas, o JJ Jameson, o Tobey Maguire, a Kristen Just, refazendo a cena clássica da Mary Jane, desenhada pelo saudoso John Romita. E o William Dafoe, perfeito como Norman Osborn, que é o Duende Verde. Cenas do filme aqui. Essa cena aqui apareceu na abertura do Homem-Aranha 2. Olha que legal. E aqui a cena do Peter Parker no cemitério, visitando a Tia May. Demolidor. Homem-Aranha e Demolidor. A trilogia Terra X. Eu não acompanhei muito essa série, mas o Alex Ross teve participação, desenhou as capas. E aqui os estudos. Com destaque para o Capitão América. Um velho Capitão América. Capitão América da Terra X e o Superman do Reino da Manhã. Tá ali uma baita história, né? A Thor. Aqui. Uma versão do Raio Negro. E aqui um Hulk com um menino Banner, no caso, né? Um Hulk puxando para um gorila, um Neandertal, né? Aqui um estudo do Homem-Aranha por Alex Ross, com referência a John Romita. Isso é claro, né? Aqui mais Terra X. Os Quatro Fantásticos. Aqui o Capitão Marvel. Paraíso X. Wolverine. Deathlock. Hyperion. E aqui o Homem de Ferro 2020.
das histórias do Homem-Máquina. Mais Terra X. E aqui uma reprodução dos Vingadores. Então, também tem uma reprodução da Liga da Justiça desse mesmo estilo, né? Então aqui são os Vingadores clássicos. As estatuetas. Já pensou você com as estatuetas no seu estúdio? Que louco que seria. Pantera Negra. Grande Pantera Negra. Com seu visual, design bem bacana criado pelo Jack Kirby. Várias capas atualizadas, o lápis, né? Aqui você tem uma diferença do lápis com a pintura, né? Mais capas atuais dos Novos Vingadores, aqui você já percebe que é o Sam Wilson como Capitão América, a Jane Foster como Thor e o Miles Morales, né? Como Homem-Aranha. Estudo da Vespa. Reprodução da capa do John Buscema. E mais Novos Vingadores. O Alto Evolucionário. Grande vilão. A Marvel tem uma galeria de vilões assim incontestáveis. Homem de Ferro. Grande Homem de Ferro. Tony Stark. Tirando onda, que é cientista espacial. Eita, tempinho bom, viu? Aqui já são desenhos mais recentes, né? 2018, para as novas histórias do Homem de Ferro. Hulk. Você vê que ele procura deixar o estilo Kirby, né? Bem nos primórdios do personagem. The Rampage Hulk. Aqui uma pintura de época. Histórias que ainda são inéditas no Brasil, essas histórias aqui. E a capa do The Immortal Hulk número 1. Né? Se não me engano, reproduzindo uma pose da Mary Severin. A primeira aparição, a reprodução da primeira aparição do Hulk, da capa. Baseada nessa capa aqui. Vou trazer aqui para mostrar melhor. E aqui, nosso Golias Esmeralda. Olha isso. É de encher os olhos, né? Aqui um busto do Hulk bem ameaçador, diga-se de passagem, né? Olha isso. O Thunderbolt Ross, o espião Igor, né? Foi ele o responsável por não parar a contagem da bomba gama. Rick Jones. Mais esboços. Capitão América. Reprodução de uma cena de Jack Kirby. E aqui, nosso Sentinela da Liberdade. Muita, até a cota de maio, olha. Aqui é o Buck, né? O soldado invernal, vestindo o manto do Capitão América. Esse
Capitão América, eu não vi nenhuma matéria, mas eu achei que ele foi muito baseado, esse visual, foi muito baseado no primeiro, na primeira série televisiva do Capitão América na década de 40, né? Não sei se foi na década de 40 ou 50, mas houve uma série televisiva do Capitão América que não tinha nada a ver com o personagem, somente a roupa, mas a roupa foi bem baseada nesse visual aqui, tanto que ele até tinha um revólver, né? Se você pesquisar, eu acho que o Alex Ross nitidamente pegou essa referência desse seriado, do primeiro seriado do Capitão América. Aqui mais Capitão América. Esses chutes aqui bem característicos do Jack Kirby, né? Olha que capa linda. Muito bacana. É de encher os olhos, né? É inspirador. Aqui a minissérie Vingadores Invasores, as capas, né? Caveira vermelha. E aqui, uma, uma referência da primeira capa de 1940, né? Com o Sam Wilson dando um soco no Steve Rogers envelhecido e o Soldado Invernal reproduzindo a sua pose como Buck. Thor. Toda a magia do Jack Kirby, toda a criação, design criado pelo rei Jack Kirby. Imponente. Olha essa cena. Os três guerreiros, Balder, Sif, Loki, Encanto, Executor, Hela, Odin, Heimdall aqui atrás, é mágico. Tudo isso graças a Jack Kirby. Thor, belo desenho. E aqui são os logos, né? Logos que o Alex Ross criou. Galeria de vilões da Marvel, né? E essa página dupla. Olha a explosão de arte. Grande Capitão Marvel. E por falar em Capitão Marvel, uma releitura do primeiro uniforme do Capitão Marvel. Personagem não tão bem aproveitado no cinema, diga-se de passagem. Aqui é a Capitã Marvel, um estudo de design de roupa para Capitã Marvel. E aqui a roupa que conhecemos hoje. Belo desenho. Os Celestiais, do rei Jack Kirby. O estudo a lápis, vamos mostrar aqui o estudo a lápis mais próximo no caso. Um estudo a lápis. E aqui o resultado colorido. Guardiões da Galáxia. Todo mundo conhece os Guardiões por essa versão, né? Agora, poucos leitores saberão dessa versão, que na verdade esse foi o primeiro traje do Senhor das Estrelas, o primeiro traje do Drax Destruidor, o primeiro traje da Gamora, ambos personagens de Jim Starlin, e o Rocket Raccoon, criação do Bill Mantlo e Sal Buscema na revista do Hulk. E o velho Groot.
Aqui é a primeira formação dos Guardiões da Galáxia, né? Que tinha o Charlie 27, o Vance Astro, o Yondo, Águia Estelar. Esse é que me falta memória. Olha o Yondo, também retratado no cinema, mas no cinema ele é retratado como um arqueiro, né? Eu achei legal a abordagem do cinema, né? Foi inovador, não fugiu às características e deu uma inovada, né? Mas, olha o Águia Estelar. Aqui mais Guardiões da Galáxia. Luke Cage, Punho de Ferro. Eu gostei muito da fase dele, desenhada pelo Cary Gagnon. Guerras Secretas. Ixi, clássico. Um golpe de marketing, mas que deu certo, que ficou marcado por muitos fãs. Uma reprodução, né? Das Guerras Secretas, da capa das Guerras Secretas. Tipo do multiverso. Aqui uma versão tipo do multiverso, né? Hoje em dia, tanto personagem, tanta variante de personagem, tudo é multiverso. Eu particularmente não gosto muito desse conceito. Ajuda a virar uma bagunça no caso, entendeu? Mas tem quem gosta, então eu respeito. Capa deve ser daquela série Guerras Secretas, né? E aqui os X-Men, com destaque para o Wolverine. Muito bacana, olha. Todos os X-Men. Um noturno bem desenhado, assim, ao estilo David Croco, né? Diga-se de passagem. Sendo uma criação do Croco, né? E aqui o nosso velho Wolverine. A primeira aparição contra o Hulk, com os X-Men. O design de uniforme John Byrne. Esse é um personagem que eu gosto muito, mas eu confesso que a sua popularidade fez com que muitos escritores nos entregassem histórias de qualidade duvidosa. Tiraram a essência do personagem, eu sempre vou falar isso. As limitações do personagem é o que dava graça nele, o fato dele ser um personagem mais humano, com suas limitações. Noturno, bem característico de David Crockett. Essa cena do X-Men. Melhor formação do X-Men, diga-se de passagem, né? A mais marcante para a grande maioria dos leitores. E aqui uma reprodução daquela história em que os X-Men salvam o universo. Reprodução do desenho de David Crockett. Novos designs de uniformes, estudos de uniformes. Ciclope. A Jean Grey. Aqui é o Colosso. Aqui deve ser o Homem de Gelo. Noturno. O design de uniforme de Wolverine. Aqui podemos ver um Wolverine bem característico ao ator Hugh Jackman. Deve ter sido designs não aprovados. Doutor Estranho. Criação de Steve Ditko. E aqui um desenho do menino Across e o submarino Príncipe Namor. Aqui com 22 anos. Estátua do Coisa. Coisa do Tocha Humana. E aqui, isso aqui são estudos do Quarteto Fantástico,
Com certeza são estudos daquela história que saiu do Quarteto Fantástico recente, feita pelo Alex Ross. Olha os conceitos. Você vê que o seu Red Richards, o Red Richards que ele desenha, procura ser bem fiel ao Red Richards de Jack Kirby da década de 60, né? Muito bacana. Ele procura ser bem fiel ao quarteto clássico, né? Lógico, com redesign de uniformes. Olha isso aqui. Baseado em um desenho de Jack Kirby. E aqui ele estava fazendo aqueles experimentos de cores, né? Por sinal, é um senhor, é uma senhora revista, né? É um pouco caro, eu admito, mas quem puder comprar a revista do Quarteto Fantástico, desenhadas pelo Alex Ross, uma nova abordagem, eu recomendo, porque é uma nova linguagem que ele traz para os quadrinhos e com certeza eu considero já um clássico. Aqui, Red Sul, Tocha Humana, bonequinhos do Quarteto Fantástico, o Doutor Destino, um dos maiores vilões da Marvel, né? Diga-se de passagem, o Doutor Destino. Olha essa cena. Nossa, lindo demais. Isso aqui é um splash page baseado em um splash page do Rei Jack Kirby. Ele só acrescentou a Sue Richards, que não tem no desenho de Jack Kirby. E aqui o processo, né? Olha isso. O Alex Ross sendo ele mesmo o próprio modelo para a criação da capa do Marvel City. Olha isso. Olha o processo. Muito legal, muito... Não tem palavras, né? Olha, até esse senhor aqui teve que se conter aqui ao vivo. Imagina você vendo isso ao vivo, né? Um original do Alex Ross vendo ao vivo. O impacto para quem é amante de quadrinhos, né? Homem-Aranha com o Sexteto Sinistro. Às vezes o pessoal, esses novos roteiristas, mexem tanto na origem do Homem-Aranha, mexem tanto em coisas clássicas que já estão bem estabelecidas, né? Quando poderiam fazer o simples, o básico, o que fez o Homem-Aranha ser o que ele é hoje, né? Olha isso, uma história com os vilões originais do Sexteto Sinistro. Aqui, uma referência ao senhor Steve Ditko, grande Steve Ditko. Eu tenho que será feito um programa em especial para ele, aguarde. Namor de Bill Everett, saudoso Bill Everett, criador do Namor. E o Bill Everett também criou, né, desenhou a primeira história do Demolidor, né? E aqui agora, eu até selecionei aqui, dessa coleção clássica, essa batalha entre Homem de Ferro e Namor, desenhada pelo Jack Kirby. Olha isso. Jack Kirby é a retratação de Alex Ross. E agora vem a magia. Vamos abrir aqui.
Aqui tem os detalhes das páginas, né, do desenho da sequência feita pelo Jack Kirby, mas eu vou mostrar pela revista recém-lançada pela Panini. Aqui, o Namor, olha isso. Aqui a cena do Homem de Ferro com as mãos aqui, o Namor. E aqui, olha esse soco. Olha, vou trazer mais pra cá, essa cena. Toda uma sequência de ação que só um rei poderia criar. Aqui temos essa cena do Homem de Ferro partindo para cima do Namor, sendo retratada aqui. No estilo bem realista do mestre Alex Ross. E, para terminar, só pegando aqui, voltando aqui na página, rapidinho. Aqui, aqui. Temos por último esta cena aqui. Feita pelo Jack Kirby. Olha isso. Temos mais cenas aqui. Temos esta cena aqui, temos esta cena aqui. Pelo mestre Alex Ross. Enfim. Nota-se que o Alex Ross é um fã incontestável do panteão de deuses que são os desenhistas clássicos da Marvel. Capa do Quarteto Fantástico, e aqui, interessante, temos um curta de uma história do Homem-Aranha contra o Sexteto Sinistro. Aqui, o Homem-Aranha ouvindo todos os planos e se revelando no lugar do mistério, né? E começa aquelas lutas clássicas, né? Toda a sequência de ação. Olha isso. Pena que o papel é couché e a luz do meu suporte reflita um pouco. Duende Verde. O lagarto bem ao estilo de Steve Ditko, né? Sem dentes, né? Como tem que ser um lagarto. O soco do Homem-Aranha do Electro retratando uma cena clássica do Steve Ditko. Dr. Octopus. Na opinião de John Byrne, o vilão definitivo do Homem-Aranha não é o Duende Verde, é o Dr. Octopus. E eu concordo, eu acho o Dr. Octopus um vilão mais emblemático que o próprio Duende Verde, na minha opinião. O próprio Duende Verde, e aqui o lagarto como o Dr. Connors, mas o Homem-Aranha não perdoa. Sorry, Doc, mas para não correr o risco dele virar o lagarto de novo. Homem-Aranha. E o final surpreendente é que, na luta com o Duende Verde, a coisa vai se transformando, até vir tudo fruto da imaginação de um menino Alex Ross. Olha isso. Aí eu te falo, né?
Quem não se identifica com isso, né? Qual criança das décadas de 70, 80 que não se identifica com isso, brincando com os super-heróis Gulliver, vendo os desenhos animados antigos, né? Eu acho que todo mundo que tem mais de 40 anos e é fã de quadrinhos vai se identificar com isso, com certeza. Uma época inesquecível, né? O nome já diz tudo. Aqui o menino Alex Ross. Homem-Aranha de frente, no bolso aqui da estatueta dele. E aqui, olha isso. Empolgante, né? Bem década de 60 isso aqui. Aqui um coisa em memória de Dave McClatchy. E aqui uma capa da Marvels. Terminando com essa guarda aqui. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Nossa, que viagem bacana, né? Como o Alex Ross tem uma arte mágica, né? E como ele é fã do panteão dos desenhistas clássicos da Marvel, né? Jack Kirby, John Romita, saudoso John Romita, todos saudosos, Jack Kirby, John Buscema, Bill Everett, Steve Ditko. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Olha, sempre lembrando, se puder dar um like, se inscrever, espalhar para os amigos, isso ajuda bastante o canal, tá? Mais uma vez eu confesso, estou muito empolgado produzindo esses conteúdos aí, então tenha certeza aí que estou fazendo com uma grande paixão. No próximo vídeo, eu vou falar de uma obra inédita no Brasil, do nosso querido desenhista Steve Ditko, antes da era Marvel, quando ele desenhava as histórias de terror. Olha isso. Steve Ditko, na sua melhor forma. Olha, tem muita coisa legal aqui, viu? Então, beleza, galera. Obrigado pelo vídeo, obrigado por ter me acompanhado até agora nessa jornada. E tamo junto sempre. E em breve terei mais novidades no canal, tá bom? Abração, tudo de bom.